abortar. Que não tem amor maior do que esse. Nós temos uma outra amiga que ela vivia uma vida bem depravada e ela engravidou de um homem casado. E ela ficou louca quando soube daquela gravidez. Ela procurou um médico para abortar. E foi feito o aborto. 15 dias depois, ela estava sentada em casa assistindo televisão e passou como se fosse uma cobrinha na barriga dela. E ela disse: o que é isso? Eu abortei, eu fiz curetagem. O que está acontecendo? O que está mexendo aqui? Segunda-feira ela foi ao médico. Ela estava grávida de gêmeos. E apenas abortaram um. Hoje Mateus está com 17 anos. E aí, talvez se o trabalho da libertação não fosse feito, ele podia pensar: minha mãe não me queria. Mas como o trabalho foi feito, o Mateus entende que Jesus queria ele. Por isso escondeu ele no ventre. E os médicos não descobriram, mesmo com uma curetagem. Você está entendendo como é que as alianças prendem, impedem? O meu filho estava num tratamento. E a doutora chegou para nós numa sexta-feira, numa quarta-feira, ele era atendido, ela falou: olha, ele não desenvolve. Ele talvez tenha uma surdez acima daquilo que eu possa tratar. Ele precisa receber uma prótese. E nós não atendemos crianças protetizadas. Então, deu um recado para minha mãe. A senhora comunica aos pais que na semana que vem vai ser a nossa última tentativa com ele. Se nós não vermos nada acontecer, nós vamos encaminhar para outro departamento. Nessa semana, o Ian começou a estudar numa escolinha perto de casa. E já mais ou menos um ano, eu e a minha cunhada não tínhamos contato, porque a minha cunhada era muito soberba e eu sempre fui mais tranquila, mais simples. Ela fez algumas promessas não cumpridas, isso me magoou. E eu não fiquei, na minha cabeça, não fiquei com raiva. Mas eu não queria ter contato, porque eu não queria ouvir outras promessas, não queria esperar por outras coisas. E fui me afastando, quase um ano. Meu marido ia, via a irmã, mas eu não ia. Eu sempre tinha uma desculpa. E ele foi para a escola e ela veio de Campo Grande. Para quem conhece o Rio, Campo Grande para o Coelho Neto é chão. E ela saiu de casa às 6 horas da manhã, para que às 8 ela chegasse lá e pudesse filmar o primeiro dia de aula do Ian. Eu achei aquilo uma palhaçada. Para que aquilo tudo? Mas não sabe o que Deus estava preparando para nós. Colocamos o Ian na escola, filmamos aquele primeiro momento, voltamos para casa. Ela voltou para casa com a minha mãe, eu mais tarde com ele às 10 horas voltei. Nós começamos a conversar até que o almoço ficasse pronto. De repente, no meio da conversa, a gente começou a chorar. Ela me abraçou e disse: minha cunhada, me perdoa. É o meu único sobrinho. E tanto tempo que eu não vejo, tanto tempo que eu deixei vocês. E eu pedi perdão a ela: minha cunhada, me perdoa, porque eu não entendi as suas limitações, eu te julguei. E ali a gente começou a orar e chorar e se maravilhar. Segunda-feira. Quarta-feira minha mãe levou o Ian para fono. Ian entrou, 5 minutos depois a fono sai com o Ian, chama minha mãe. E minha mãe ficou apavorada: e agora? Ela vai dar o laudo para a gente não fazer mais tratamento aqui. E ela perguntou: o que aconteceu com o Ian? O que vocês fizeram esse final de semana? Porque todos os estímulos que eu faço, ele responde. Tudo que eu falo, mando ele fazer, ele repete. Na semana passada ele não fazia nada. E agora ele faz tudo. O que aconteceu? Perdão foi liberado. Perdão foi liberado. E Deus agiu no ouvido de uma criança que não tinha nada a ver com a história. Você está entendendo por que você precisa tomar atitudes quando sai daqui? Não basta ouvir o que Deus está falando aqui. Não basta saber das maravilhas que Deus pode operar. Você precisa participar dessas maravilhas. Tem alguém na tua casa que precisa ouvir que você foi transformado. Tem alguém no reino
espiritual que precisa ouvir da sua boca que a aliança foi quebrada. Você fica lembrando, se martirizando de coisas que aconteceram com você e você não tomou uma posição de se liberar disso. Não sei se é prática da igreja, mas existem coisas que nós guardamos que também precisam ser jogadas fora. Existem símbolos que nós guardamos na nossa casa que lembram o paganismo. Precisamos jogar fora algumas pirâmides. Precisamos jogar fora uns incensos que a gente guarda e que fazem referência a deuses estranhos, deuses da além do Jordão, deuses dos nossos pais, e que nós como crentes guardamos. Quando eu comecei a namorar o meu marido, um dia nós saímos, eu e minha mãe, ele ficou em casa. Nós esquecemos alguma coisa, que eu não me lembro o que. Liguei para ele e disse: olha, no armário, na porta tal, assim, tem um negócio assim, você pega e traz para nós. E aí ele foi e fez o que a gente pediu. Só que junto com o que ele tinha que pegar, caiu um pacote. E nesse pacote tinha fotos de um relacionamento que eu tive anterior ao dele. Tinha cartas que eu achava bonita, que eu não tinha nenhum sentimento, mas que eu achava bonita porque eu nunca tinha visto um homem tão romântico. E eu queria guardar aquelas cartas. Quando eu cheguei em casa, ele estava com um bico desse tamanho. Pegou aquele envelope e disse para mim: você quer continuar com essas lembranças ou você quer construir uma história nova? Eu falei: eu quero construir uma história nova. Então ele falou: então vamos jogar fora a história velha. E eu queimei todas aquelas cartas e fotos e presentes que eu havia recebido do ex-namorado. Uma coisa simples, que eu já podia ter feito. Não precisava pagar esse mico de ter o atual vendo, lendo as coisas do ex. Assim é com a gente. Assim talvez esteja sendo com você. O que tem guardado lá na sua gaveta que não representa mais a sua história atual e não pode continuar na sua vida dentro da história atual que você está vivendo? Não só de relacionamento humano, mas também de relacionamento espiritual. Para que você guarda? Deus está falando, eu vou falando, amém? Amém. Para que você está guardando seu certificado de batismo? Lá da igreja pagã. Para quê? Se isso não representa nada na sua vida. Se você não vai precisar disso para mais nada. Para que você tem que guardar? Para que você guarda aquele santinho de alguém que morreu e que você mandou fazer com uma mensagem? Para quê? Qual a função que isso tem na sua vida? Para que guardar as fotos do casamento que acabou? Qual a função disso? Para que você guarda o enxoval do noivado que terminou? Se Deus vai dar novo, é tudo novo. É marido novo, é enxoval novo. Aleluia. Eu recebo. Coisas novas Deus vai dar. Então joga fora se tem velho. Recebe e faça alguma coisa. Joga fora o que não te serve mais. Irmãos, tem gente que manda desmanchar a aliança do casamento velho para fazer a aliança do casamento novo. Tô falando sério. Tô falando sério. Maldição. Não deu certo uma vez, vai dar certo depois que for? Vai passar pelo crisol e vai mudar? A palavra de Deus disse para Josué: não tome nada que tenha dentro da cidade. Nada. Destrua tudo da cidade e não pegue nem ouro e nem prata, nenhuma imagem. Não adianta desmanchar no fogo, porque não vai te servir. Eu amaldiçoo Jericó. Foi isso que Deus disse.